Boa noite, queridas crianças. A tia Flávia, com muita alegria, vem nessa noite falar com vocês sobre uma ideia maravilhosa que as tias da UCP tiveram. Nós vamos preparar um bolo delicioso para vocês e seus pais prepararem juntinhos aí na sua casa um bolo da Páscoa. Crianças, para nós preparar o nosso delicioso bolo da Páscoa, nós vamos precisar de alguns ingredientes que a tia Flávia vai pôr a lista escrita direitinho para você fazer junto com o papai e com a mamãe. Aqui, para nós fazermos o nosso bolo, nós temos 3 cenouras picadinhas que nós vamos colocar no nosso liquidificador. 3 cenouras picadinhas, nós vamos colocar no nosso liquidificador. Vamos colocar 1 xícara de óleo para nós bater nosso bolo da Páscoa. Vamos acrescentar também o nosso açúcar. O açúcar é 2 xícaras de açúcar, a mesma que nós medimos o óleo. Vamos colocar tudo no liquidificador e bater bem batidinho. Depois, crianças, nós vamos acrescentar também os ovos, só que os ovos nós vamos bater separadamente. Nós colocamos os primeiros ingredientes no liquidificador, vamos bater bem batidinho o nosso delicioso bolo da Páscoa. Pronto, crianças, os primeiros ingredientes já ficaram bem batidinhos. Nós vamos retirar aqui o nosso liquidificador, nós darmos uma olhadinha como ficou bem bonita nossos primeiros ingredientes do nosso delicioso bolo da Páscoa. Olha como ficou bem batidinho a cenoura, o óleo e o açúcar. Agora, crianças, nós vamos bater as nossas claras em neve. Para elas ficarem nós vamos bater até elas ficarem bem branquinhas e dobrarem de tamanho. Vocês podem ver aqui que nós colocamos somente a parte líquida, só a parte branquinha dos nossos ovos, as claras. E vamos bater até dobrar de tamanho e ficar bem branquinhas. Vou bater agora. Lembrando, crianças, que nós batemos as nossas claras até elas ficarem bem branquinhas, né? Bem firmes, ó. Ficaram bem branquinhas as nossas claras. Agora, nós vamos juntar os demais ingredientes. Crianças, agora nós vamos colocar as claras juntamente com as gemas para nós batermos mais um pouquinho, para o nosso bolo ficar bem fofinho, bem saboroso. Nós vamos bater agora as gemas juntamente com as claras. Agora, crianças, já está bem batida nossas claras e as nossas gemas. Nós vamos misturar os demais ingredientes. Tendo já, crianças, batido nossas claras e as gemas bem batidas, vamos misturar agora a cenoura, o óleo e o açúcar que nós batemos no liquidificador. O nosso bolo vai ficar bem bonito. Bem gostoso. Agora, os ingredientes secos. A farinha de trigo aos poucos. Nós vamos colocando e mexendo bem. Crianças, para nós assarmos o nosso bolo, nós vamos precisar de 2 formas. Uma retangular e uma redonda com um buraco
né, com uma forma redonda com um buraquinho no meio. Nós vamos untar essas formas bem untadas com óleo ou margarina, se você tiver na sua casa. Nós vamos untar, pegar um pincelzinho e vamos untar bastante, bem untada essas duas formas. Eu fiz o bolo com 3 cenouras bem grandes, né? E com uma medida maior para dar para as duas formas. Porque se você medir num copo muito pequeno, não vai dar para 2 formas. Então você tem que medir num copo maior. Depois eu vou dar na descrição, vou dar direitinho as medidas, todas as medidas da receita do nosso bolo da Páscoa. Prontinho. Já as formas estão untadas, agora nós vamos colocar, esfarinhar um pouquinho de farinha de trigo, ó. Para que essa farinha de trigo, tia Flávia? Para que na hora que nós formos virar o nosso bolo, ele vai sair com muita facilidade. Crianças, nossas formas já estão untadas e enfarinhadas. Agora, na nossa massa, nós vamos colocar o pó royal, né? Por último, o nosso forno já está esquentando e nós vamos colocar o pó royal e mexer levemente até o pó royal ficar totalmente bem misturadinho. O pó royal bem misturadinho, nossas formas bem untadas e enfarinhadas, nós vamos, né, colocar aqui para assar metade da massa, ó. Nós colocamos a metade em uma. Você dá uma batidinha assim para o bolo ficar bem misturadinho. E a outra metade nós vamos colocar no tabuleiro retangular. Agora, crianças, a tia Flávia já despejou, né? Depois de farinhar, untar, coloquei a massa, dividi para as duas formas. A tia Flávia vai levar no forno e depois a gente vai ver o quanto o nosso bolo vai ficar bem bonito e bem gostoso. Crianças, a tia Flávia já despejou o bolo, já tirei da forma, já coloquei aqui em uma travessa. Aí o papai e a mamãe, vocês vão resolver, né, se vocês vão colocar numa travessa quadrada ou numa redonda, fica à vontade de vocês. E agora nós vamos começar a montagem do nosso bolo de Páscoa. Vamos fazer uma cobertura para nós cobrir o nosso bolo. Coloquei em uma panela uma lata de leite condensado, 3 colheres de chocolate em pó e 1 colher de margarina e vou levar ao fogo e mexer lentamente. Gente, a nossa calda para nós cobrir o nosso bolo ferveu bastante. Eu já desliguei ela, olha o ponto, tá maravilhoso. Vamos desligar. Gente, agora eu vou cortar e começar a montagem do nosso bolo. Nós vamos colocar o bolo retangular em uma travessa e o bolo redondo nós vamos cortar uma pequena parte para nós começarmos a montagem do nosso bolo. Crianças, eu passei com um pincel, ou você pode passar com a colher mesmo aí, um pouco da cobertura por cima do bolo, para que o bolo fique bem saboroso e para que venha colar, né, melhor o lugar onde que é o túmulo de Jesus. Crianças, nós partimos o bolo, né, um pedaço maior e um pedaço menor. E agora nós vamos passar a calda por cima das outras partes que ainda não foram cobertas com a calda de chocolate. Crianças, eu comecei fazendo a porta do túmulo, a pedra, né, que estava no túmulo de Jesus, eu fiz com uma bolacha Maria. Essa bolacha Maria, que
todo mundo conhece. Eu mergulhei ela na calda, né, do chocolate e coloquei ela, é a pedra que foi removida e pelo anjo do Senhor, e quando os soldados entraram, o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Coloquei uma pequena decoração, alguns raminhos, coloquei uns galinhos de alecrim, umas florzinhas. Fiz as cruzes, né, lá do Monte Calvário. As 3 cruzes eu fiz com palitinho, né? Vocês podem fazer aí na sua casa com palitinho de dente, com palitinho de churrasco. Eu fiz de palitinho de churrasco. Agora eu vou pôr, eu misturei, triturei bis, né? Esse bis black, eu triturei ele, despedacei, com bolachinha Maria também triturada. Eu vou misturar, né? Bem misturadinho para ser como se fosse a terra ali, como se fosse a areia daquele lugar, para dar uma enfeitada aqui. Já misturei a bolacha Maria com o bis, bem triturado. E eu vou jogar aqui dos lados, como se fosse, né, a terra, a areia que tinha lá naquele lugar. Para dar uma aparência que é lá no Monte Calvário. Aqui do lado, crianças, eu vou colocar também mais um galinho, um raminho, como se fosse umas arvorezinhas, né? Para ficar bem bonitinho o nosso bolo da Páscoa, onde Jesus foi crucificado e onde o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. Crianças, quando vocês estiverem fazendo este bolo, aí na sua casa, junto com o papai, com a mamãe, lembre que o verdadeiro significado da Páscoa não são os ovos de chocolate, não são os coelhinhos, mas a verdadeira Páscoa é a entrega do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi entregue para ser morto pelos nossos pecados, que é Jesus Cristo. Ele morreu para perdoar-nos dos nossos pecados, mas ele não está morto. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Essa é a verdadeira Páscoa.